A quarta temporada de The Boys mal começou e já está preparando a audiência para o seu grande final, que vai acontecer com a quinta temporada. Pois é, vem cá porque a gente vai conversar sobre muita coisa. A primeira parte desse vídeo não vai ter spoilers, a segunda parte vai ter spoilers. Então fica de olho, vem aqui, pega sua pipoca, pega sua bebida favorita que nós vamos conversar e muito sobre esses 3 primeiros episódios da quarta temporada de The Boys. Vem. A gente precisa de alguém como você, antes que os super comecem a nos prender e nos confinar em campos. Oi, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre The Boys. Se vocês me acompanham lá nas redes sociais, e se vocês acompanham o Cinepop nas redes sociais, vocês sabem que a gente acompanhou a premiere de The Boys e tivemos a chance de assistir o primeiro episódio em primeira mão. E logo ali no primeiro episódio, Eric Kripke, o criador de The Boys, já explica pra gente por que essa série vai chegar ao fim com a sua quinta temporada. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, eu quero contar pra vocês o que eu achei desses 3 primeiros episódios, spoiler free. Quando a gente for entrar nos spoilers, eu te aviso, porque se você ainda não assistiu, é melhor você não se aventurar aí nesse vídeo na parte de spoilers. Mas muito bem, a quarta temporada aqui, ela não tem um salto temporal, então a gente tem uma continuidade dos eventos da temporada anterior, com algumas mudanças no nosso elenco. Nós temos aqui a Luz Estrela, que definitivamente está oficialmente do lado do The Boys. A gente viu que no final da temporada anterior ela já havia dado um pé na bunda do Seth e agora ela vai se tornar uma força extremamente importante nessa temporada de confronto contra o Capitão Pátria. A gente viu que a temporada anterior se encerra com o Capitão Pátria fazendo uma demonstração de força muito significativa diante dos seus seguidores mais ávidos, diante da sua super fanbase, que é formada por muitos homens brancos, héteros. A gente já percebe aí que The Boys, mais uma vez, está entrando naquelas questões políticos sociais que acontecem no mundo real e, de fato, The Boys sempre foi assim. Ela é um espelho da sociedade à medida que ela vai fazendo críticas e piadas muito ácidas relacionadas a ambos espectros políticos, tanto direita quanto esquerda, sejam elas extremas ou moderadas. Independente disso, The Boys está ali cutucando todo mundo. E o final dessa terceira temporada traz a demonstração de força do Capitão Pátria aí diante do seu filho, o Ryan, que se alia a ele, mas a gente sabe que as coisas não são tão fáceis assim, porque no final do dia, o coração do Ryan é um coração bondoso, ele é um bom garoto, que ao mesmo tempo que quer ter a presença do seu pai, ele se sente muito dividido em relação aos valores morais que o seu pai defende, porque ele nunca sabe exatamente muito bem o que fazer. E esse dilema moral do Ryan, ele é apenas a superfície de uma série de dilemas morais que serão abordados aqui nessa quarta temporada. The Boys sempre foi muito cercada de dilemas éticos, morais entre os personagens, mas a gente vê que nessa quarta temporada, logo nos 3 primeiros episódios, essas questões elas vão ganhando ainda mais força e mais profundidade, o que mostra também Eric Kripke começando a planejar e a alicerçar as raízes dos arcos dos seus personagens para fazer um círculo completo com todos eles. Então, ele já está começando a preparar os seus protagonistas, já está preparando o final dos seus protagonistas e começa a trabalhar todas essas questões vinculadas a cada um deles, para que já no 5º ano a gente já comece a ter isso sendo mais fechadinho, mais redondinho. Então, é interessante ver a forma como ele está usando a quarta temporada para planejar não apenas o final da sua série, mas também para preparar a audiência para esse final. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu amo showrunners que são realmente responsáveis por suas produções. O Eric Kripke, ele sempre foi assim, desde a época de Supernatural, tanto que quando ele encerrou a história que ele tinha planejado para Supernatural, ele não quis continuar conduzindo a série como showrunner, porque ele falou que o trabalho dele estava encerrado. Para ele, a série tinha que ter um determinado final. É claro que pelo sucesso da série, a Warner quis seguir adiante, mas ele pulou fora. E a gente vê que ele está fazendo a mesma coisa aqui com The Boys. E a Prime Video está honrando o desejo dele de encerrar The Boys com a 5ª temporada e vai permitir que ele encerre o seu ciclo do jeito que ele planejou. E eu amo isso, porque séries planejadas com início, meio e fim, elas não correm o risco de cair em erros como Supernatural, que é ficar estendendo, esticando a trama, a ponto da série perder todo o seu poder
toda a sua vivacidade e acabar se tornando mais, sabe, uma ginástica mental para tentar validar um monte de subtramas que são mal feitas, mal construídas e mal elaboradas. Então, kudos, parabéns para o Eric Kripke por decidir fazer a série com um começo, meio e fim. Mesmo sabendo do nível de popularidade de The Boys, ao invés dele escolher esticar a trama e forçar uma trama que não seria bem feita, ele está decidindo encerrá-la no tempo certo. E é melhor você encerrar quando você ainda está ganhando, vocês não acham? Quero que vocês me contem aqui também o que vocês estão achando já disso, dessa possibilidade da gente já estar chegando no final de The Boys. Então, dito isso, a gente já começa aqui a temporada com vários dilemas. A gente vê que a saúde do Butcher, ela tá cada vez pior. Eu ainda não vou entrar em detalhes em relação a isso, porque na parte de spoilers a gente vai comentar sobre isso. Fora isso, os The Boys estão tentando a todo custo fechar o cerco no set, que são os nossos heróis da VOT, para fazer com que esse grupo de super-heróis realmente seja destruído, porque aquilo está causando um mal gigantesco na sociedade e está também acarretando em uma divisão política monstruosa. E obviamente que a gente tem a Vicky ali, que é a nossa política que faz às vezes da boa moça, que tenta mediar as circunstâncias entre a VOT e também mediar com a população. Ela se vende como uma política que é uma mulher honesta e etc. Mas a gente sabe muito bem que aquela mulher é podre. E nessa temporada a gente vai ver o arco dela se desenvolvendo de maneira ainda mais pesada e mais forte. Qual vai ser o papel que ela vai ter até o final dessa temporada? Nós ainda não sabemos. Eu recebi até o 7º episódio, o 8º e último episódio da temporada eu não recebi, eu vou assistir junto com vocês, mas em breve eu vou poder assistir esses demais episódios e saber como que o arco dela vai evoluir. Mas é nítido que Capitão Pátria e Vicky estão trabalhando juntos, mas ambos possuem interesses diferentes e é claro que nessa briga, nesse choque de forças, não vai dar bom, porque o Capitão Pátria não se submete a ninguém. E quando ele começa a se submeter a alguém, a coisa vai ficando feia. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai entrar na parte com spoilers. Então, se você ainda não assistiu os 3 primeiros episódios de The Boys, volte aqui mais tarde pra gente poder comentar juntos, porque agora a gente vai falar sobre spoilers. Então, se você continuar aqui nesse vídeo, nesse momento, então você tá ligado que você está numa zona de spoilers, ok? Boom! Spoiler alert. Vamos lá então, pessoal. Um dos pontos mais fortes que determina que Eric Kripke está preparando seus personagens para o final da série é justamente a saúde de Butcher, Bruto, e também do Capitão Pátria, Homelander. Por quê? Homelander tá percebendo que ele está envelhecendo. Ele aos poucos está encontrando alguns fios brancos e regiões não desejadas, e ele começa a colecionar esses fios brancos em potinhos de vidro. Como toda pessoa normal faz, né, gente? Gross! O Butcher, o Bruto, ele tá passando por um outro processo. A gente viu que a saúde dele já não estava das melhores. A gente sabia que o fato dele ingerir o composto V temporário, né? Aquele composto que dava a ele superpoderes de maneira temporária, iam trazer consequências muito severas para a saúde dele. Mesmo assim, ele aceitou o risco e a gente já inicia a temporada com ele sendo diagnosticado com um câncer no cérebro. E quem fala isso abertamente pra gente é o próprio Capitão Pátria, que num tete-a-tete com o Butcher, bem rapidinho, ele ri do Bruto e ainda fala, olha, você deve ter aí no máximo uns 6 meses de vida. Então a gente já percebe que o Bruto tá com pressa. Ele quer eliminar o Seth, ele quer se vingar por tudo aquilo que ele viveu com a perda da sua amada esposa e ao mesmo tempo ele quer salvar a vida do Ryan, que como eu falei pra vocês ali no começo, está indeciso. Ele não sabe pra que lado ele pende, ele não sabe em quem ele deve confiar, ao mesmo tempo ele tem um vínculo muito forte com o Bruto, mas o seu pai, Homelander, tá cercando ele a todo custo. E não só ele, porque a VOT também tá aqui fazendo exatamente isso. Eles querem que o Ryan seja o novo rosto da VOT. Até porque ele é um garoto jovem, eles conseguem trabalhar o seu sucesso pelos próximos 20 anos, porque dentro da trama, Ryan tem 12 anos de idade, então dá para trabalhar esse menino crescendo, se tornando um adolescente, chegando na vida adulta e etc. Enquanto o Capitão Pátria está perdendo seus cabelos loiros e está começando a ter cabelos brancos, está envelhecendo. E ele, obviamente, não está satisfeito com isso, porque ele sabe que aos poucos ele está sendo confrontado com o fato de que ele não é
imortal. E isso também vai trazer um dilema muito grande na série, porque ao mesmo tempo que o Capitão Pátria quer manter o seu filho, porque ele sente a necessidade de ser amado, ele tem um grande complexo de abandono, ao mesmo tempo ele não quer perder o seu poder de ser o Capitão Pátria. Então ele tá naquela, passo ou não passo o bastão pro meu filho, enquanto o filho dele tem essa natureza extremamente pura, sensível e delicada, mas também quer ser aceito e amado pelo pai. Dentro disso, nós temos diversos outros dilemas que estão acontecendo. Porque ao mesmo tempo que o serviço secreto quer capturar o Set e quer destruir essa força da VOT, eles também estão com pressa. Porque eles não têm muito tempo, eles sabem que quanto mais eles demoram, mais o poder do Capitão Pátria cresce, a sua popularidade também cresce e as divisões políticas ficam cada vez maiores. O seu grande embate é com a Luz Estrela, que depois de se posicionar contra o Capitão Pátria de maneira pública, se tornou a sua grande algoz, e agora ela também vai ter que enfrentar os novos subs que chegaram no rolê. A gente tem ali a Espoleta, que era uma youtuber de direita, e a gente tem a Mana Sábia, que é o nome mais cafona que eu já vi no mundo. A Mana Sábia, que tem o seu superpoder como sendo a sua inteligência. Ela é a pessoa mais inteligente do mundo. Então, o seu grande poder é dar respostas afiadas e precisas sobre qualquer questão que é apresentada. E ela acaba sendo ali contratada para ser a aliada, braço direito do Capitão Pátria. Eles estão sempre ali em um embate um com o outro, mas ao mesmo tempo ele entende que ela é literalmente a pessoa mais inteligente do mundo. Então ele tenta se submeter aos seus comandos, ao mesmo tempo que ele bate um pouco de cabeça com ela. Tudo isso que eu falei pra vocês é importante pra gente entender como essa quarta temporada vai se desenvolver. Porque vocês percebem que alguns arcos estão começando a ganhar inícios de fechamento. A gente vê que o Capitão Pátria está sendo confrontado pela mortalidade, o Bruto está sendo confrontado com a sua mortalidade precoce também, e ele tem esse desejo de deixar a sua marca, de fazer a diferença, de ser um cara que não apenas destruiu a vida de um monte de gente por onde ele passou, mas que conseguiu fazer a diferença e conseguiu ter um dedo ali nesse desmantelamento da força da VOT e dos subs também. Então a gente vai vendo esses personagens sendo confrontados a todo momento, e questões políticos sociais são muito trazidas aqui ao longo de todos esses 3 episódios, e isso vai ser uma máxima ao longo de toda a temporada. A gente sabe que a série de The Boys, ela é um reflexo muito claro e muito nítido da sociedade contemporânea, principalmente a sociedade americana. A gente está no ano eleitoral nos Estados Unidos, então nós temos eleição presidencial nos Estados Unidos. Temos um cenário também em que o ex-presidente Trump, ele foi recentemente condenado. Eu não vou entrar nessas questões porque isso não tem a ver com o que a gente está falando sobre a série, mas eu estou trazendo todas essas pinceladas para vocês entenderem que a série, ela está reproduzindo todos os debates políticos que estão rolando nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ela tenta satirizá-los a cada novo episódio. Dentro dessas brigas políticas que estão cada vez mais evidentes entre extrema-direita e extrema-esquerda, a gente tem aqui também todo o sabor, o flavor de The Boys, que são as cenas de ação que são profundamente sangrentas, e também, é claro, o humor ácido, o humor sarcástico, esse humor bem mais afiado que a série sempre carrega. E nessa temporada, eles também estão tentando fugir um pouco da caixinha, estão tentando inovar, estão usando todos os dilemas psicoemocionais dos protagonistas como um mecanismo, como um caminho para eles abordarem as cenas de ação de maneira um pouco mais diferente, um pouco mais cômica, um pouco mais avessa também. Então, The Boys continua fazendo aquilo que a gente ama, que é se desafiar a audiência e superar as nossas expectativas em se tratando de sanguinolência. Se vocês se divertiram com cenas bizarras como desde aquele membro fálico gigante que enforcava as pessoas dentro daquele hospital, se eu não me engano era um hospital psiquiátrico também, era um hospital da VOT, né, gente? Se vocês
choraram de rir com aquele tipo de cena, aqui vocês vão ficar horrorizados com algumas cenas que nós temos. Então, assim, a criatividade da equipe de roteiristas do Eric Kripke, ela é 10/10 nesse sentido, porque, assim, realmente não existe pudor, não existem padrões, não existem parâmetros, o céu é o limite para essa equipe, porque as cenas estão cada vez mais bizarras, grotescas, nojentas e realmente difíceis de assistir. Em se tratando de originalidade, The Boys continua sendo realmente um primor da televisão, é um nível de autenticidade gigantesco e assim, eu já começo a sentir saudade daquilo que a gente não vai viver depois da 5ª temporada, porque vai fazer falta uma série que seja tão ousada como The Boys. E se tratando dessas cenas de ação que a gente tem nessa temporada, nós temos também alguns momentos extremamente hilários, como cenas que são conduzidas por alucinógenos, então a gente vê a cena pela perspectiva de um personagem que está sob efeito de entorpecentes. Fora isso também, a gente tem uma cena extremamente sangrenta, que ela é feita naquela pegada Disney on Ice, porque a VOT está criando o seu próprio espetáculo no gelo, estilo Disney on Ice, que se chama VOT on Ice. É um espetáculo natalino, com patinadores, música, bem na pegada Disney, mas obviamente bem mais subversivo. E a gente tem uma cena ali de ação que é simplesmente grotesca e visceral, e a série promete ser assim até o seu último capítulo. Então vocês podem esperar que The Boys vai entregar um banquete para sua audiência ali, com muito conteúdo explícito em se tratando de sanguinolência. Além disso, os temas que são abordados são temas com viés muito mais políticos nessa temporada. Como eu falei para vocês, eu acho que isso tem muito a ver com o fato de a gente estar num ano político nos Estados Unidos. Então, obviamente, o entretenimento acaba sendo usado como uma forma dos próprios criadores venderem as suas agendas. Independente disso, a série continua uma série muito boa, ela tá excelente naquilo que ela se propõe a fazer, ela continua colocando os personagens no seu limite, e a gente tá vendo aqui o grupo dos The Boys batendo muito mais cabeça do que na temporada anterior. Isso pra mim tá muito interessante, porque ao mesmo tempo que eles tinham alguns reveses nas temporadas anteriores, eles tinham vitórias muito mais significativas, mas nesses 3 primeiros episódios, como a gente tá vendo algumas rupturas no grupo, o Butcher acabou sendo expulso dos The Boys, ele tá sendo meio que um infiltrado dentro da CIA agora, trabalhando com o novo personagem do Jeffrey Dean Morgan, lá de The Walking Dead. Então, como a gente tá tendo essas rupturas, algumas subdivisões e subtramas sendo criadas, o próprio Trem-Bala, que tá com aquele dilema moral cada vez mais latente nele. A gente viu isso na 3ª temporada, mas na 4ª temporada ele começa a fazer meio que uns freelas para os The Boys, então a gente está vendo o ritmo da série mudar bastante. E a gente vê aqui que essas diferenças e esses conflitos que estão acontecendo dentro dos The Boys estão comprometendo o trabalho que eles estão tentando fazer, que é realmente desmantelar o set. Mas isso é muito interessante, porque a gente está vendo uma dinâmica diferente em tela, a gente está vendo os personagens evoluírem e se desevoluírem também ao longo desses 3 primeiros episódios, e eu tô muito animada para saber aonde tudo isso vai parar. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desses 3 primeiros capítulos? Vocês estão ansiosos com a nova temporada de The Boys? Conta tudo aqui pra gente, e não deixe de também me acompanhar no Instagram, no @RafaGomes, no TikTok, no @RafaGomesC, tô te esperando por lá. E também te espero lá no @site Cinepop no Instagram, no nosso TikTok também do Cinepop e também no Twitter do Cinepop. Então acompanha a gente em todas essas redes sociais e deixe o seu comentário aqui. E é claro, se inscreva, deixe um like nesse vídeo e compartilhe com todo mundo. Um beijo enorme e a gente se vê na próxima. Tchau!